seja Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Estamos gratos a Deus por esse primeiro dia deste ano. Já ouvi tantas maravilhas que Ele fez neste ano passado. Estamos aqui, meus prezados, na certeza que Ele é o mesmo que fez no ano passado na vida das irmãs que testemunhou, e é o mesmo que há de continuar fazendo nas nossas vidas e na vida, aleluia, dos irmãos que já recebeu também vitória, amém? Estamos gratos a Deus também pela vida do nosso irmão Joaquim, a sua esposa, né? Todos os visitantes que estão aqui nesta noite, estamos gratos pela tua presença. Com certeza que todos nós que estamos aqui já temos ouvido Deus falar conosco. Quem já ouviu Deus falar conosco aqui? Quem já ouviu? Quem já ouviu Deus falar comigo aqui neste lugar? Amém? Quem está ligado no céu já ouviu Deus falar. Abra a tua Bíblia comigo em 1 João, no capítulo 2. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Prometo, Senhor, que eu não vou estender além do horário. Amém? Porque queremos, irmãos, aqui nos demais cultos, em nome de Jesus. Mas também, aleluia, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, onde certeza que Deus ainda tem uma palavra para o meu, para o teu, para o nosso coração, na noite desse dia. Amém? Aleluia. Depois tem que ir lá na casa da irmã Graça, cobrar nosso irmão Val, que prometeu de vir, mas não chegou. Mas a igreja vai continuar orando, porque entendemos que não é fácil. Tenho certeza que Ele, pela vontade dEle, Ele queria cumprir com a tua palavra, porque homem nenhum gosta de falar as coisas e não cumprir. Mas o adversário das nossas almas luta para impedir, mas ele é um lutador derrotado no nome de Jesus. Amém? 1 João, no capítulo 2, no versículo 3 seguintes, nós vamos ler até o versículo de número 17. Tem alguém que está sem Bíblia aí? Tem Bíblia aqui? Glória a Deus, aleluia. Todos estão com a Bíblia, né? Deus seja glorificado. A Bíblia é a arma do cristão. O homem de Deus sem Bíblia está desarmado e não pode ficar desarmado, amém? Tem que ter a Bíblia. Todos acharam, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardemos os seus mandamentos. Versículo 4. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Verdadeiramente, a persuasão deste conhecimento está no mente. Aquele que diz que está nele também deve andar com ele. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e não aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e ele não está na luz. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhes cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde
mancebos, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois forte e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo há concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Abra, meu Deus, nosso entendimento para entender, compreender a Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Irmãos, podem sentados, ocupa suas mãos e dá uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Amém? Uma palavra maravilhosa que vem falando profundamente aos nossos corações. Aleluia. O versículo de número 6 diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aleluia. Deus para todos sempre seja glorificado. É fácil, irmãos, andar como Jesus andou aqui nessa terra? É fácil? Não é fácil. Mas Jesus, através do apóstolo João, ele está dizendo: aquele que diz que está nele tem que andar conforme ele andou. Ou seja, meus prezados, nós entendemos que Jesus Cristo aqui na terra, ele andou com uma vida santa, com uma vida separada. Ele andava neste mundo, mas não se contaminava com as coisas deste mundo. Aleluia. E o apóstolo João, aleluia, que era irmão do Senhor Jesus Cristo, Deus usa ele para escrever essas palavras. Se alguém diz que ama Jesus, se alguém diz que é de Jesus, tem que andar em conformidade conforme ele andou. Meus prezados, aleluia, nós estamos vivendo em dias difíceis na face da terra. Dias, glória a Deus, aleluia, que para toda esquina que nós andamos, nós vemos uma igreja, nós vemos uma placa de uma igreja, nós encontramos com um povo saudando com a paz do Senhor, mas olhando para este irmão, olhando para essa irmã, muitas vezes nós não conseguimos ver este irmão, esta irmã andando conforme Jesus andou nessa terra. E se alguém aqui na terra anda nessa terra, diz que é uma serva de Deus, diz que é um servo de Deus, mas não faz o que Jesus fez, o próprio Jesus está falando na boca do profeta João, dizendo: este não é meu, porque nós temos que andar em conformidade com ele, conforme ele andou. Claro que tudo que está escrito na Bíblia nós não conseguimos guardar na totalidade, todavia, meus prezados, eu e você que somos santos, nós temos que prosseguir todos os dias nos santificando diante do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é santo, e para a igreja do Senhor subir no arrebatamento, temos que ser santo também. Se não ser santo, não pode fazer parte do povo do arrebatamento. Por isso, meus prezados, que no capítulo 14, no versículo 16, nós vemos o Senhor Jesus dizendo para o discípulo: olha, não preocupe, eu estou indo para o Pai, eu vou estar intercedendo ao Pai, eu vou estar enviando o Consolador para que esteja convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe por quê, meus prezados? Que Jesus Cristo, ele intercedeu ao Pai que enviaria o Consolador, porque ele sabe que ser santo
santificação não é fácil. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 17 de Gálatas, ele diz que nós temos uma luta constante. A nossa carne milita contra o Espírito milita contra a carne, para que não faça o que queres. Mas o conselho de Paulo nesta palavra é que eu e você não andamos conforme a carne, mas andamos segundo o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito que Jesus intercedeu ao Pai para que ele viesse, para que eu e vocês sejamos cheios do Espírito Santo nessa terra, porque entendemos e compreendemos, meus prezados, que para ser santo nessa terra, para andar conforme Jesus andou, somente um servo de Deus, uma serva de Deus que seja cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo tem que ter Bíblia, tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ter separação deste mundo. Nós vemos no Salmo de número 103, aleluia, 101, versículo 3, aleluia, o salmista dizendo: não porém coisas mal diante dos nossos olhos. Quanto servo de Deus, meus prezados, que nos dias que estamos vivendo tem colocado tantas coisas mal diante dos teus olhos, e você já não consegue mais andar nessa terra como Jesus andou. Todavia Jesus Cristo, nesta noite, nesse primeiro dia do ano 2012, Ele está dando-nos uma palavra de alertamento, porque nós temos que ser santos nessa terra e andar conforme Ele andou. Nós vemos, meus prezados, os irmãos leu aí a palavra, dizem: mancebo, seja forte. A palavra mancebo quer dizer jovem, seja forte, já venceste o maligno. Jovem, aleluia, de 100 anos para baixo é jovem. Todos nós que estamos aqui nesta noite é jovem na presença do Senhor Jesus, e Jesus quer que eu e você sejamos fortes, porque nós sendo fortes, nós vamos vencer o maligno. E para ser forte, meus irmãos, nós temos que viver uma vida separada neste mundo. Andamos neste mundo, vivemos neste mundo, dependemos das coisas dessa terra para sobreviver, mas nós temos, meus prezados, de transformar este mundo na renovação do poder de Deus, através da minha, da tua vida, através de uma vida santificada diante do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus prezados, que a palavra do Senhor está falando no versículo, aleluia: pais, escreve porque conheceste aquele que desde o princípio. Jovem, escreve porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi porque já, aleluia, conheceis aquele que desde o princípio, aleluia. Eu vos escrevi, jovem, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós. Se a palavra de Deus, irmão, está na sua vida, se a palavra de Deus está na minha vida, nós somos fortes, porque Ele é a nossa fortaleza. Entendemos, meus irmãos, que para a palavra de Deus estar nas nossas vidas, nós temos que obedecer o que está escrito na palavra de Deus. O que adianta o homem, o que adianta a mulher aceitar Jesus como teu Salvador e passar anos e anos na igreja e não andar de acordo com a palavra de Deus? Aleluia. Jesus volta e este ou aquela fica aí. Nós vivemos em tempos, glória a Deus, que os pregadores pregam prosperidade, prega que, aleluia, Deus vai dar uma casa nova, que Deus vai dar um carro novo, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Faz mesmo, meus irmãos, porque Jesus, o nosso Deus, é Deus de abundância. A Bíblia diz em João, no capítulo 10, versículo 10, que o diabo vai roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo, Ele disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida com abundância. Mas a maior abundância que um servo de Deus, que uma serva de Deus pode andar, é andar conforme Jesus andou aqui nessa terra. É andar aqui nessa terra, muitas vezes até mesmo sem bens materiais, mas Deus olhando para você e falando: é minha serva, é meu servo, eu supro as necessidades do dia a dia. Os irmãos podem observar que o servo de Deus, aleluia, que é fiel ao Senhor, é conforme a irmã estava contando o seu testemunho aqui. A luta é grande, a batalha é grande,
Mas Deus, Ele supre as necessidades do dia a dia. Aquilo, glória a Deus, aleluia, que nós necessitamos para que o dia a dia das nossas vidas, aleluia, tenhamos a vida aqui na terra. Deus, Ele supre. Deus faz o impossível tornar possível. Esta é a vida de prosperidade que Deus tem para o seu povo. Aleluia, glória é dada no nome do Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Às vezes a irmã não tem um carro novo, mas nós vemos a palavra do Senhor dizendo, aleluia, na palavra que Deus enviou para as 7 igrejas da Ásia, a segunda igreja, a Bíblia diz que todos diziam que era uma igreja pobre, não tinha recursos financeiros, era uma igreja que não tinha bens materiais. Mas diz a Bíblia, meus prezados, que Deus olhava para ela e dizia: tu és rico. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Que privilégio, meus irmãos, aquela igreja poder receber esta palavra do próprio Deus dizendo: tu és rico. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tu és bens materiais, mas rico da presença do Todo-Poderoso. Nós vemos, glória a Deus, aleluia, que na 7ª carta, aleluia, a igreja de Filadélfia, que uma igreja muito rica, uma igreja que batia no peito e dizia: eu estou rico, eu tenho tudo, de nada eu tenho falta. Mas diz a palavra do Senhor que Deus, olhando do céu para a terra, olhando para aquela igreja, diz: tu és pobre, miserável e não tem nada. Quantas igrejas, meus prezados, que tem tudo, e Deus está olhando lá de cima e está dizendo: tu és pobre, miserável e não tem nada. Para mais, meus irmãos, nós não temos bens materiais, mas ter uma vida com Deus. Aleluia, ter uma vida protegida, ter uma vida conforme Jesus andou nessa terra. Jesus andou nessa terra, ele não teve bens materiais. Aleluia, não é pecado nós ter bens, não. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Mas, meus irmãos, se for para nós escolher e ter bens materiais e ter uma vida conforme Jesus teve, melhor nós escolher andar conforme Jesus andou. Pelo menos assim, meus prezados, nós temos uma vida passageira nessa terra, mas temos a nossa cabeça erguida, dizendo: olha, vem Senhor Jesus, aquele que há de vir e não tardará. Glória a Deus. Hoje nós vemos, aleluia, muitos crentes que já não tem mais unção na sua vida. Aleluia. No passado, meus prezados, eram homens de Deus, mulher de Deus, que andava conforme Jesus andou nessa terra, andava uma vida santificada, uma vida separada. E hoje a vaidade tem tomado conta de muitos crentes, muitos servos de Deus e servas de Deus. Antes era pecado cortar o cabelo, hoje já não é pecado mais. Antes era pecado pintar as unhas, antes era pecado, glória a Deus, aleluia, vestir curto. Hoje está tudo normal. Todavia, meus irmãos, no arrebatamento da igreja, Jesus vai subir com o povo santificado, com o povo que vive nessa terra, conforme ele andou nessa terra. O homem e a mulher dizer que é crente, que adianta o homem e a mulher falar em línguas estranhas, profetizar, e no arrebatamento, meus irmãos, não subir no arrebatamento. Por isso, irmão, temos que tomar cuidado. Jesus, ele disse: aquele que está santo, santifica ainda mais. Aquele que está sujo, suja ainda mais. Irmãos, é momento de nós abandonar o mundo. Por isso que a palavra de Deus está falando conosco aqui, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é o pastor Lison que está falando, meus irmãos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra do Deus que deu o teu único filho para morrer em prol da minha e da sua vida.
apóstolo Paulo estava dizendo, Deus comprado, lavado e redimido no sangue do Cordeiro, nem aqueles que verdadeiramente prezam pela tua salvação, andaram conforme Jesus andou. Jesus viveu nessa terra uma vida de santificação, uma vida separada, uma vida, glória a Deus, aleluia, andava neste mundo, mas não se contaminava com as coisas. Aleluia, meu Deus. Irmãos, Aleluia. é momento de eu e você, que somos crentes, procurar, meus irmãos, andar melhor com Deus. Aleluia. Porque tudo que está escrito na palavra de Deus já está se cumprindo. Tudo que está escrito na palavra de Deus já tem se cumprido. A Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Quantos crentes, meus irmãos, já estão com amor frio, que você conhece? Quem sabe você mesmo tem tido uma vida e você mesmo sente que você não é mais aquele crente que era antes. Quem sabe você já não consegue mais orar. Quem sabe você já não consegue mais ler a Bíblia. Quem sabe você não consegue mais, aleluia, ter uma vida conforme Jesus andou nessa terra. É tempo, meus irmãos, de eu e você, aleluia, olhar para nós mesmos e nos consertar diante do Senhor Jesus Cristo e tomar posição como servo de Deus, como servo de Deus, parte da igreja do arrebatamento. Aleluia. Jesus, irmãos, ele é tão lindo que ele andando aqui nessa terra, ele pegou 10 virgens, todas 10 virgens, todas 10 de vestes brancas, todas 10, quem sabe, cantavam no mesmo coral. E ali, meus prezados, aleluia, ele fez uma comparação. Aleluia, qual das partes que somos nós hoje? Nós somos as virgens, meus irmãos, ou somos as loucas? Todas elas estavam esperando o arrebatamento, mas ali o esposo veio, e ali, glória a Deus, aleluia, só tinha 5 prudentes, que tinha azeite de reserva, Aleluia. que estavam andando aqui na terra conforme Jesus andou. E diz a Bíblia que essas 5, o Senhor diz, entrai para o gozo do meu Senhor. Quando o Senhor chegou ali, glória a Deus, diz a Bíblia que aquelas outras que não tinham azeite, procurou comprar. Foi atrás, mas já era tarde demais, meus irmãos. É, meu Deus. Já era tarde demais. Meu Deus. Aleluia. Voltou, a porta já estava fechada. Ela bateu desesperada na porta. Diz a Bíblia que a resposta ali, afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Quantos crentes, meus irmãos, nos dias de hoje, quem sabe está na igreja todos os dias, e se Jesus voltar, vai ficar fora do arrebatamento por tão pouca coisa, por falta de vigilância, por falta de abandonar o pecado, o mundo e as coisas que o mundo oferece, por falta de ter uma vida de vigilância. Meu irmão, Jesus está voltando, ele virá como ladrão, e eu e você, nós temos que tomar posição como servo de Deus e serva de Deus, para que nós possamos garantir a nossa salvação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus, meus irmãos, está dando esta palavra de alerta aqui nesta noite, Aleluia. é porque tem alguém aqui nesta noite que precisa ser alertado. É, meu Deus. Aleluia. Se Deus está falando, é porque Ele sabe que nós precisamos consertar mais de onde estou. Aleluia. É que Ele sabe que nós estamos servindo a Ele, mas precisamos melhorar mais, senão Ele não estava falando nesta palavra. Porque a Bíblia diz, meus prezados, que Deus, Ele corrige aqueles que o amam. Aleluia. Aleluia, quer ter um ano 2012 de vitória, santifica a sua vida. Anda para Deus, bebe para Deus, faça a vontade de Deus, esteja segundo a vontade do Senhor. Pois nós vemos, aleluia, em Hebreus, no capítulo 12, a palavra do Senhor exortando, aleluia, seguir a santificação,
Irmãos, é fácil eu seguir a paz com a missionária Cleoni, que só quer meu bem. É fácil eu seguir a paz com os irmãos que estão aqui dentro, que só quer o meu bem. É ou não é? Mas a palavra de Deus está falando: seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá do Senhor. Que adianta o homem, que adianta a mulher viver nessa terra? Aleluia, está escrito em Hebreus 12, versículo 14: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, meus irmãos, podemos ser crente, podemos servir a Deus, podemos, glória a Deus, aleluia, pregar a palavra de Deus, mas nós temos que seguir a paz com todos também. Aleluia. Alguém pode ser o teu inimigo, mas você não pode ser inimigo de ninguém. Porque, meus irmãos, aleluia, o nosso único adversário que nós temos chama-se Satanás. Mas se tem carne, se tem osso, carne e osso não é contra essas lutas que nós temos que lutar. Nós temos que lutar contra Satanás, contra as hostes infernais da maldade. Amém? É como a nossa irmã testemunhou aqui, glória a Deus. Teu filho afrontou, mas ela permaneceu e o próprio Deus entrou com providência. Sabe por quê, meus irmãos? Deus é quem cuida de nós. A Bíblia diz que Ele dá ordem ao teu anjo para pelejar em prol das nossas causas. Quando nós estamos andando conforme Jesus andou, Deus Ele peleja em prol das nossas vidas. Que o Espírito Santo venha esclarecer melhor essa palavra em cada mente e cada coração. Que cada um de nós, irmãos, que vivemos a vida com Deus no ano 2011, que deste ano, meus irmãos, possamos ser melhor ainda. Se fizemos alguma coisa para Deus em 2011, vamos fazer mais agora em 2012. Se você ganhou alguma alma para Jesus, põe um propósito no teu coração. Senhor, eu ganhei tantas almas, fiquei tão feliz, irmão. Depois que eu cheguei aqui no Brasil, no ano 2011, já ganhei 3 almas para Jesus. Aleluia. A honra, a glória, o louvor, a adoração é dele, porque ele sabe, glória a Deus, aleluia, como eu fico alegre, como um pecador se arrepende ao Senhor. E uma delas foi meu próprio sobrinho. A hora que eu estava orando para vir de Belo Horizonte para cá, fizemos a oração. A hora que eu estava orando, Deus falava comigo que ia renovar a irmã Hélia e a irmã Edilene, porque ela precisava de um renovo. Deus falava aquilo e começamos a orar e Deus começou a renovar. De repente, a hora que eu falei para elas, aleluia, a Glória trouxe o filho dela para orar. Quando eu comecei a orar por ele, o inimigo começou ali a se manifestar. Aleluia, nós repreendemos em nome de Jesus. E de repente, aleluia, Deus falava comigo: pergunta a ele se ele já me aceitou como Salvador. E eu fiquei assim: mas Senhor, esse jovem, ele, desde que ele nasceu, ele é crente. Mas filho de crente não é crente não, moço. Filho de peixe é, mas filho de crente, se quer morar no céu, tem que aceitar Jesus também. Porque a Bíblia diz que com a boca confessa, coração crê, será salvo. E ali, glória a Deus, aleluia, eu perguntei para ele: você já aceitou Jesus? Ele disse: não. Eu perguntei para ele: você quer aceitar Jesus? Ele disse: não. Mas eu vi, irmãos, que era o diabo mesmo que estava querendo impedir aquela bênção na vida daquele jovem. E ali eu continuei com a mão sobre ele. Aleluia, Deus começou assim a trazer um gemido sobre as vidas que ele estava. E eu disse para ele: olha aí como é que o Espírito Santo está gemendo em prol da tua alma. E ali, irmãos, aquele jovem começou a gemer também. E começou a chorar desesperado, e lágrimas começou a descer. Deus fez algo assim diferente naquele lugar. Aleluia. Ali quando ele gemeu bastante, chorou bastante mesmo, eu peguei e perguntei de novo: quer aceitar Jesus? Ele levantou a mão aceitando Jesus como Salvador. Quando ele levantou a mão aceitando Jesus, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. E o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Uma oração que era apenas para nós entrar no carro e vir. Começamos a orar às 11 horas, quando terminamos já era quase 1h
hora da manhã, para a glória e honra do nome de Jesus. Para mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Pai, irmão, nós que somos salvos, cuidamos, irmão, pela nossa salvação. Cuidamos, irmão, pela nossa salvação. Olha aquilo que o Espírito Santo está te falando, que você tem feito e tem desagradado o Senhor, que tem desagradado a vontade do Senhor. Olha aquilo que está impedindo de você jejuar, aquilo que tem impedido de você ler Bíblia, aquilo que tem impedido de você orar. Abandone essas coisas e seja cheio do Espírito Santo. E assim, irmãos, teremos um ano de vitória sobre as nossas vidas. Porque o crente, quando é cheio do Espírito Santo, as lutas vêm. Mas é como se não tivesse luta, porque Jesus peleja por nós. Aleluia. Jesus toma posse das nossas lutas. A nossa batalha, o Senhor Jesus, é Ele quem vence em prol das nossas vidas. Porque o apóstolo Paulo, ele mesmo disse que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que o Espírito Santo venha falar melhor em cada coração. Em nome de Jesus, amém? Aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus e toma posse dela. Não é palavra minha, é palavra do Senhor Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nós vamos dar essa mensagem no nosso coração. Antes de eu fazer a oração final, eu quero dizer para os irmãos que amanhã eu estou aqui às 9 horas da manhã até às 3 adiante, né? Meu compromisso com Deus foi até às 3